Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Hoje, vamos dar continuidade ao tomo 2 do EJE, onde vamos iniciar o módulo 17, que trata de Lei de Justiça, Amor e Caridade. Roteiro 1, vamos estar falando sobre justiça e direitos naturais. Você que não nos acompanha, aproveita a oportunidade, se inscreva no canal, marque o sininho para você ser avisado de todos os programas que são postados semanalmente aqui no canal. Tudo organizadinho em playlist para você maratonar, aproveitar que está nessa organização e onde a gente está incentivando você a buscar estudar o EJE, que é a porta de entrada do estudo seguro da doutrina espírita. Já estamos no módulo 2. O tomo 1 está todo disponível, o tomo 2 também, até o momento, já todo disponível, organizadinho para você, para um tanto assistir, compartilhar, nos ajudar a levar essa mensagem aonde mais for necessário. Para hoje, roda completa, sempre com muita alegria, vamos receber nossos amigos. Seja muito bem-vindo, querido Antônio Reinaldo. Olá, meus amigos, meus irmãos, que mais uma vez estamos juntos para falar um pouco sobre essa doutrina, principalmente das leis que regem o universo. Será um prazer, hoje mais uma vez, falarmos um pouco e levar para os nossos seguidores e ouvintes um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos esclarece. Isabela Martins. Olá, pessoal, é sempre um prazer estar aqui falando sobre doutrina espírita, esclarecendo alguns pontos, né, e sempre trazendo o ponto de vista do que a doutrina espírita fala sobre os determinados assuntos. Vamos lá para mais um tema hoje. E Raimundo Souza. Prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos essa doutrina consoladora. Vamos, então, ouvir um momento de reflexão para dar aquele começo sempre que nos acalma, que nos acolhe, para a gente, então, poder estudar. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 20 do livro A Vida Escreve. Mensagem ditada por Hilário Silva a Valdo Vieira. Título da mensagem: A Moratória. Vicente Cury, o empreiteiro de obras, amanheceu exasperado, enfermo, abatido. O corpo bombeara e a cabeça parecia-lhe um vaso em fogo. Justamente naquele dia. De noite marcara o relógio. Horário certo de levantar-se. 4 operários esperavam-no para a necessária demolição do velho prédio que adquirira em bairro distante. Precisava satisfazer o serviço urgente em reconstruções diversas. Via-se, porém, cansado, febril. Além disso, vomitava a substância amarga. Tentara erguer-se inutilmente. A esposa dissera ser melhor chamar o médico. Vicente reagiu obstinado. Carro de clínico à porta, alarme certo. Piorava a olhos vistos. A ideia do serviço marcado castigava-lhe o pensamento. Contrariava-se. Apesar do problema orgânico, preferia ter viajado a demorar-se na cama. Dona Mercedes, a esposa, pede-lhe calma. É indispensável confiar na divina bondade. Às 9 horas, Cesário, um dos cooperadores, vem pedir providências. Atacando o serviço, ele e os companheiros assistiram ao inesperado. A casa velha, caindo aos pedaços, não aguentaram o ataque das picaretas e ruíra de vez. Valmiro, o operário mais jovem, tivera os pés gravemente feridos, ficando impossibilitado para o trabalho. O empreiteiro agora não apenas gemia. Onde a providência divina que não me ajuda? Gritava frenético. Badalavam 10 horas. Entulhado de comprimidos,
Vicente pede à esposa a injeção antitóxica guardada no armário. Era a última de pequena série que deixara incompleta. Tanto tempo passara que Dona Mercedes julgou prudente comprar uma nova caixa em farmácia vizinha. Não temos, falara o moço de vendas, e acrescentara, agora é remédio raro. O enfermo, no entanto, não se conformava. Queria injeção, velha assim mesmo. Entretanto, buscando ajustá-la à agulha, Dona Mercedes viu-a cair no piso, perdendo-se conteúdo. Vicente se enraiveceu, enquanto a mulher lhe falava na providência maior. Alguém lembrou o telefone para recurso a outra farmácia. O doente amuado recusou. Não queria mais a medicação. Mais tarde, porque sentisse dores nas costas, Dona Crescência, antiga enfermeira da vizinhança, falou em aplicação de ventosas. Vicente lembrou-se do avô sobre ventosas acima dos rins e aceitou-as. Copos de vidro, algodão e fósforo foram trazidos ao quarto. Quando faziam a aplicação das ventosas, o algodão inflamado escapa das mãos da bondosa amiga. Comunica-se o fogo aos lençóis finos. Vicente é retirado pelas senhoras. Ultrapassa os limites do silêncio correto. Protesta indignado, fala asneiras. Do colchão incendiado, porém, sai correndo enorme escorpião mostrando dardo em riste. Dona Mercedes entra em luta, perseguindo o lacral que lhe foge ao chinelo e fala mais uma vez sobre o amparo divino. O marido lamenta-se desesperado. Sente-se perseguido e reclama. Parece que urubus pousaram em mim. Quase noite, embora melhor, mostra-se Vicente mais inquieto. Relaciona amarguras e prejuízos. Dona Mercedes pede o concurso de Souto, amigo da casa, para conduzi-lo ao templo espírita. Vicente precisava de socorro moral. Convencera-o a valer-se do passe de reconforto. Souto ao telefone promete colaborar e na hora certa surge sorrindo. Está pronto. O enfermo toma-lhe o braço, mas talvez, porque se movimentasse com lentidão, o ônibus esperado não espera por eles. Para um segundo e zarpa adiante. Era o que faltava, diz Vicente enervado. Não quer mais o passe. O amigo, entretanto, insiste, Dona Mercedes insiste. Tomam um táxi. Chegam ao templo indicado, alcançando o recinto no momento em que iam cerrar as portas. São os últimos. Antes deles, porém, o moço pálido entra à pressa e roga ao diretor da reunião em voz alta uma oração pelas vítimas de um desastre ocorrido momentos antes. O ônibus que Vicente perdera capotara em local próximo. Fora feito o balanço, 4 mortos e 10 feridos. Iniciava-se a prece de abertura. Por não poder conversar, peça a Dona Mercedes mais uma vez, no infinito amor de Deus. E com efeito, no momento do passe, o irmão Luiz, orientador espiritual das tarefas em curso, incorpora-se em Dona Cristina, a médium habitual, e diz a Vicente alarmado: Meu amigo, não reclame. Por 4 vezes hoje rebelou-se você contra a providência divina, ao passo que a divina providência o arrebatou das garras da morte por 4 vezes. Sua ficha de espírito devedor marcava para hoje a desencarnação rude e violenta. Você esteve à bica de ser esmagado pelo prédio que veio a cair, de ser envenenado pela ampola que trazia líquido alterado, de ser picado pelo escorpião que o seguira no próprio leito e de ser estrangulado na engrenagem do coletivo menos feliz. Entretanto, Vicente, em atenção ao seu gesto de caridade, amigos espirituais do caminho advogaram-lhe a causa. Você mereceu um amparo na lei, como alguém que consegue moratória no banco. Volta para casa e descanse a cabeça teimosa. O socorro de Deus nem sempre tem a forma da flor ou da rutilância da luz. Volte e agradeça os contratempos e dissabores do dia. Serenidade é remédio em cada remédio. Vicente enxugou os olhos úmidos. Terminada a sessão, regressou à casa tranquilo. Reconciliara-se consigo mesmo
e, tornando ao leito o que recebia agora por bênção doce e reconfortante, planejou satisfeito a renovação de sua vida. Após o momento de reflexão, bora lá, Tati, solta a vinheta para a gente começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Tomo 2, módulo 17, Lei de Justiça, Amor e Caridade, roteiro 1, Justiça e Direitos Naturais. Raimundo, como é que a gente pode definir a justiça no senso comum? Ainda bem que é no senso comum, porque tecnicamente é complicado. Pois é, vamos separar para a gente poder juntar. Mas no senso comum, a justiça é percebida como a ideia de dar a cada um o que é seu por direito, buscando o equilíbrio e o julgamento justo nas relações humanas e na sociedade. É um conceito construído a partir de experiências cotidianas, valores morais e tradições culturais, e nem sempre se alinha perfeitamente com a justiça formal ou legal. Aí eu peguei, né, eu fui esmiuçar um pouquinho mais sobre esse senso comum, né? E hoje, né, a gente vê que essa justiça tem vários pilares baseados nesse senso comum. Uma delas é o fair play. É tão usado no futebol, né? Você fala de fair play. Né? Mas o que é esse tal de fair play? O tal do jogo limpo, né? É, que é igualdade, né? Então, a noção de que todos devem ter as mesmas oportunidades e serem tratados de forma imparcial. Isso não significa tratar todos exatamente da mesma forma, mas sim de maneira proporcional às suas necessidades, méritos ou circunstâncias. A ideia é que as regras se apliquem a todos e que ninguém seja privilegiado ou prejudicado sem uma justificativa clara. Isso é o tal do fair play, né? Fair play. Mas também tem o merecimento e retribuição. Existe uma forte crença de que as pessoas devem colher o que plantam. Quem faz o bem deve ser recompensado e quem age de forma errada deve ser punido. Isso se traduz na ideia de que criminosos devem ser responsabilizados por seus atos e que as pessoas que se esforçam devem ter sucesso. Mas também tem a moralidade, que é o certo ou o errado, né? A justiça, no senso comum, está intrinsecamente ligada à moralidade. O que é justo é geralmente visto como o que é certo. O que está em conformidade com o senso comum inato da ética e da decência. Há uma expectativa de que as ações sejam guiadas por princípios morais que promovam o bem-estar coletivo. Mas também tem a harmonia social e paz, que significa o seguinte: muitos associam a justiça à manutenção da ordem e da harmonia na sociedade. Um sistema justo é aquele que resolve conflitos de forma pacífica, previne a desordem e garante que as pessoas possam coexistir sem medo. E ainda tem a compreensão e empatia. Embora o senso comum possa ser regido em alguns aspectos, ele também incorpora a ideia de que a justiça deve considerar as particularidades de cada situação e, por vezes, ser temperada com compreensão e empatia pelas circunstâncias individuais, né? Então, em resumo, né? A justiça, no senso comum, é um conjunto de crenças e valores intuitivos sobre o que é certo, justo e equitativo.
que busca a ordem social, a igualdade de tratamento e a retribuição adequada para as ações. É um guia prático para as interações diárias, muitas vezes moldadas pela vivência e pela cultura local. Eu acho que falar, né, sobre justiça, senso comum, a gente tem uma passagem do Evangelho que eu acho que já dá uma noção para a gente muito grande sobre isso, quando a gente entende aquela passagem que fala assim, olha, dá ao outro aquilo que você quer, né, que aconteça para você. Então, quando você tem esse parâmetro, você já consegue ter uma noção. Porém, existem algumas peculiaridades que eu acho que o Raimundo abordou aí, que eu acho que foram bem colocadas, como, por exemplo, às vezes, né, prezando por essa máxima, né, do Evangelho, tipo, vou fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. A depender das questões culturais sobre as quais você vive, né, qual é a égide que reina ali naquela comunidade, digamos assim, você tem ali, digamos assim, alguns princípios ou comportamentos mais duvidosos. Então, será que aquilo ali é justiça? Mas, digamos assim, estando no mundo de provas e expiações, vivendo ainda num estado de imperfeição, né, espiritualmente falando, nós precisamos entender que esse senso de justiça, ele também vai se aprimorando à medida que nós vamos evoluindo. Então, o que a gente, de repente, considera justiça hoje, à medida que a gente amadurece, a gente já consegue ter um outro limiar. É como se a gente mudasse a nossa visão sobre as coisas à medida em que a gente amadurece, né? É normal, por exemplo, quando a gente é criança ou adolescente, a gente vê uma determinada situação e julga aquilo como algo tipo, isso aqui é o absurdo. E aí, quando você cresce e amadurece, você vê que aquilo faz total sentido, que tem uma coerência, uma coesão naquele comportamento que os adultos têm diante de uma determinada ocorrência e por aí vai. Então, a gente vai percebendo com isso que, conforme a nossa maturidade espiritual e moral, esse senso de justiça vai se ajustando cada vez mais até que a gente chegue numa justiça que seja a mesma justiça divina, né? Mas, por hora, esse senso comum, ele ainda se adequa muito ao nosso nível, momento em que nós estamos, o local em que vivemos, a cultura em que nascemos, mas principalmente a evolução moral que temos, né, cada um. Eu não tenho quase nada a acrescentar, meus colegas já deixaram bem claro. A única coisa que eu posso dizer é só reforçar isso, que a justiça, né, o senso de justiça, é você respeitar o direito um do outro, não tem outra coisa. A partir da hora que você respeita o direito de cada um, é um sentimento de justiça, acho que é mais ou menos tudo que meus colegas disseram aí, bem simples, porque a partir da hora que eu respeito o direito do outro, automaticamente eu estou praticando a justiça. E aí, Raimundo, a gente então vai para outro lado, né? Como podemos então definir a justiça segundo a lei natural? Kardec também perguntou isso para os espíritos, né? Na questão 875 e na questão 876. Ele perguntou o seguinte, na 875, como se pode definir a justiça? Né? Aí os espíritos responderam para ele, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Na 876, ele perguntou, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E os espíritos responderam simplesmente, o Cristo disse, não façais aos outros o que não queres que vos faça. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos. Simples assim, né, gente? Mas o Espiritismo, ele vai buscando, né, que é uma doutrina consoladora, e vai explicando para nós, né, o passo a passo desses acontecimentos. Então, no Espiritismo, a justiça é definida segundo a lei natural, ou lei de Deus, que é eterna, imutável e perfeita. Diferente das leis humanas,
que são criadas pelos homens e podem ser imperfeitas e mutáveis. A lei natural está gravada na consciência de cada indivíduo e abrange todos os aspectos da criação, sejam eles físicos ou morais. De acordo com o livro dos Espíritos, né, a justiça, sob a ótica da lei natural, pode ser compreendida da seguinte forma: 1. Respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito aos direitos dos demais. Isso significa que cada um deve agir de forma a não prejudicar o outro, reconhecendo a igualdade fundamental entre todos os seres. Deus não fez uns mais puros que outros, e aos seus olhos, todos são iguais. 2. O princípio da reciprocidade, é a famosa regra de ouro, né? A base da justiça, segundo a lei natural, é o ensinamento de Jesus. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Essa máxima é o guia mais seguro para a conduta justa. Quando estiver em dúvida sobre como agir com seu semelhante, o homem deve refletir sobre como gostaria que agissem com ele em circunstância idêntica. 3. Sentimento inato e desenvolvido pelo progresso moral. O sentimento de justiça é natural e está impresso no coração do homem por Deus. É tão inato que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça, embora o progresso moral desenvolva e apure esse sentimento, ele não cria, apenas o refina, permitindo que o homem compreenda a justiça em sua plenitude. 4. A consciência como tribunal. Na vida privada, onde as leis humanas não alcançam, há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. É a consciência que guia o homem a saber se ele agiu em conformidade com a lei natural, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivos para se queixar dele. 5. Fundamento da lei de amor e caridade. A justiça está intrinsecamente ligada à lei de amor e caridade. Para que haja verdadeira justiça, ela deve ser praticada com amor ao próximo e caridade incondicional. Aquele que respeita os direitos do seu semelhante age com justiça e, ao mesmo tempo, cumpre as leis divinas de amor e caridade. Em resumo, a justiça, segundo a lei natural no Espiritismo, é um sentimento inato e uma diretriz divina que nos impulsiona ao respeito recíproco, à prática do bem e à consideração pelos direitos alheios, tudo sob a égide do amor e da caridade. É a lei que, quando plenamente compreendida e praticada, leva à harmonia individual e social. Reinaldo. Raimundo trouxe com muita clareza a lei natural, né? A pergunta é como podemos definir a justiça segundo a lei natural. É o respeito ao próximo, é o respeito ao direito dos outros, não fazer para o outro e gostaria que fizesse para você, não fizesse para você. Então é isso. A lei natural, a lei de Deus, ela é imutável, né? Ela é imutável. Agora, como até falamos nas questões anteriores, nós ainda não compreendemos direito essa lei, estamos nos adaptando, mas a lei é imutável, sempre essa coisa, sempre
A lei, o propósito da lei é sempre fazer o bem ao outro, respeitar o outro. Mas nós estamos nos adaptando a essa lei, estamos tentando compreender ainda essa lei. Mas a lei da natureza é essa, é respeito, o querer para o outro que gostaria para você, tratar bem, amar. Que a lei principal é a lei do amor. Né? A lei é amor, justiça e caridade. Então, essa lei fecha tudo. Então, justiça sempre, e o nome já diz, justo, certo, correto. Então, não tem a lei da natureza, nós ainda não respeitamos na sua totalidade, porque nós estamos em aprendizado e compreensão. Mas a lei da natureza, ela é voltada sempre com essa situação do fazer ao outro o que gostaria que fosse feito para você. Uma coisa que eu acho que ficou bem clara aí nas falas dos meus colegas é que essa lei divina ou natural, a gente precisa entender ela não comparando-a com a lei do homem, que é mutável, mas com uma lei imutável, né? Então, quando a gente vem e traz assim, como é que a gente pode dividir, né? Ou melhor, definir, desculpa, essa lei divina ou natural? É tudo aquilo que nunca pode passar o tempo que for e aquilo ali nunca vai haver qualquer mudança, ela não precisa de uma melhoria. Então, quando a gente pensa sempre no máximo de bondade que a gente conseguir visualizar, na melhor das boas ações que a gente conseguir visualizar, que a gente conseguir praticar, a gente vai conseguir compreender que aquela é a justiça divina, né? E ela também precisa ser lembrada que ela está sempre atrelada ao nosso livre-arbítrio, porque nós sempre viveremos presos a isso. Em que sentido? Nunca vai haver a lei divina, ela sempre vai estar do meu lado. Em que sentido? Fiz o bem, plantei o bem, vou colher o quê? O que eu plantei. Então, a lei divina, ela sempre vai nos devolver aquilo que nós verdadeiramente merecemos. E eu digo até mais, na verdade, como Deus é um Pai misericordioso, às vezes a gente até merecia um pouquinho mais, digamos assim, né? Passarmos por certas situações, mas consertamos de formas diversas esses equívocos que cometemos e, juntamente com a misericórdia, acaba que na hora de resgatarmos, temos uma pena mais até abrandada do que deveria ser mesmo. Mas que a justiça divina é aquilo que nos dá a tranquilidade de que nós estamos vivendo aquilo que precisamos e aquilo que merecemos viver. E que ela não é divina porque Deus vai lá e vai fazer com que se apaguem os equívocos, as falhas cometidas, não. Mas ele será soberanamente bom e justo e fará com que na nossa vida só aconteça aquilo que for para o nosso melhoramento. Ainda que momentaneamente a gente visualize aquilo e encare como algo ruim, mas Deus nunca seria capaz disso. Mas nós, às vezes, nos colocamos nessa situação. Mas a lei divina é toda bondade, é toda justiça, é todo amor, porém, ela é justa em fazer com que a gente passe por aquilo que a gente precisa passar para aprender e evoluir. E interessante que, diferente da nossa, ele ainda acrescenta a questão da consciência, né, como bem Raimundo trouxe. Então, se de repente as nossas leis aqui, que estão em evolução, não alcançam alguma falta nossa, mas a consciência alcança, que é justamente um pilar da lei divina, né? A gente meio que falou, mas vamos dar uma reforçada, inclusive com exemplo, né, para as pessoas poderem entender que estão nos assistindo. Os direitos naturais são os mesmos para todos, ou elas são mutáveis ou eternas? Os direitos naturais são os mesmos para todos, desde o menor até o maior. Deus não fez uns mais puros que outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são imutáveis, eternos. O homem sabe, por intuição divina, até onde pode ir e passar a respeitar seu irmão. Se analisarmos bem
o quanto o próximo nos ajuda a viver, nós nem chegaríamos às fronteiras a respeitar. O Evangelho de Jesus é um código universal, capaz de levar o homem à condição de angelitude pelo elevado procedimento, por despertar nos corações a justiça e o amor para com Deus e o próximo. Não devemos ter limites para respeitar, nem para amar, nem para perdoar. Os limites foram feitos por causa do egoísmo e do orgulho, invasores dos direitos alheios, usurpadores dos esforços dos outros, estabelecendo assim a desarmonia por toda parte. Os direitos naturais das criaturas são iguais. Deus não iria fazer diferença entre elas. Entretanto, a consciência dentro de cada uma regula os direitos de todos, criando ambientes para a educação e aprovando os bons modos que os homens e almas vão aprendendo eternamente. Nós temos que entender uma coisa muito importante sobre essa lei, né? Porque ela é imutável, até porque ela foi criada para a eternidade, para nortear a nossa caminhada em direção à perfeição. Então, ela não pode mudar, porque se ela fosse mudar, em alguns momentos a gente ia ficar um pouco no descompasso. E tem outra coisa importante nisso aí, é que essa lei não é do planeta Terra, essa lei natural, essa lei natural é do universo. Todos os planetas são regidos por essa mesma lei. Tá? Então, ela não é mutável por isso, porque ela é para todos, igual para todos os lugares, em qualquer planeta que a gente estiver habitando, a lei é a mesma. Tá? Então, ela não pode ser imutável, né? Ela é imutável por isso, porque é para nortear o nosso caminho. Tá? Então, todo mundo tem que seguir essa mesma lei. Errei hoje, amanhã eu tenho que consertar. Sempre a lei dizendo, ó, tu errou, tem que consertar, tu errou, tem que consertar. Cada dia mais, errando menos até a gente chegar à perfeição. Então, ela não muda em tempo nenhum, em lugar nenhum, ela sempre será a mesma, e que isso vai sempre nos nortear na nossa jornada. Não sei se tem muito a acrescentar, mas eu acho que ao longo da nossa conversa, acho que ficou muito claro. Se não fosse para todos, seria injusto. E se fosse mutável, não seria divina, porque aí Deus não seria eterno, imortal, não existiria desde o princípio, né? E existiria uma instabilidade muito grande, mas a instabilidade faz parte da natureza humana, não divina. Acho que é isso. Exatamente. Gente, há limite para o direito? Sim. Tá bom? Sim. Segundo o Espiritismo, há limites para o direito natural. E esses limites são estabelecidos pela própria lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 873 a 878, abordam a justiça e o direito natural, esclarecendo os seguintes pontos. O sentimento de justiça é natural. Ele está inato no coração do homem, sendo uma lei de Deus. A simples ideia de uma injustiça nos revolta. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o cria, pois Deus o implantou em nós. E aqui existe uma figura de linguagem, porque ele usa coração, que na realidade, né, está aqui, né? Tá ligado aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. A lei natural determina os direitos. Os direitos humanos são determinados tanto pela lei humana, que pode variar com o tempo e o progresso, quanto pela lei natural, que é imutável e perfeita, vinda de Deus.
o direito dos homens nem sempre está em conformidade com a justiça divina. O limite do direito individual. A pergunta crucial sobre o limite do direito natural é respondida pelos espíritos da seguinte forma: o homem conhecerá o limite do seu direito ao reconhecer o mesmo direito ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Isso significa que o seu direito termina onde começa o direito do outro. A máxima de Jesus como base. A base da justiça, segundo a lei natural, é a máxima de Jesus: queira cada um para os outros o que quererias para si mesmo. Essa é a definição de equidade, a equidade de todos perante a lei natural. Se você tem dúvidas sobre como agir, deve refletir sobre como gostaria que agissem com você na mesma situação. Portanto, o Espiritismo ensina que, embora tenhamos direitos naturais, eles não são absolutos e ilimitados. Eles são balizados pelo princípio da igualdade e do respeito mútuo, fundamentados na lei divina de amor e caridade. O exercício do direito de um indivíduo deve harmonizar-se com os direitos dos demais, visando sempre o bem comum e o progresso moral para todos. Na pergunta da Andréia, né, ela pergunta se há limites, né, para o direito. Gente, a única coisa ilimitada aqui é Deus. Todo o resto há um limite, há um começo e um fim, né? Assim, no sentido de que existe uma determinação acima da gente que controla tudo isso. Então, se existe um controle, há um limite, né? E há um limite para tudo. Então, sim, há sim um limite para esses direitos. E eu acho que, assim como a gente vem falando aqui ao longo sobre justiça, e sempre recaímos, né, sobre essa fala de que o meu direito, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Quando a gente vai falar sobre aonde está o limite do meu direito, a gente também precisa usar essa máxima que Raimundo falou agora há pouco. Eu acho que são duas máximas que se enquadram bem dentro de toda a nossa fala. Ela parece repetitiva, mas é porque são duas coisas que caminham em paralelo. É esse entendimento de que eu preciso fazer para o outro aquilo que eu gostasse, e dentro desse entendimento fica a questão. Bom, gente, o meu direito vai até onde começa o do próximo, então eu também não posso invadir essa linha. E aí esse é o meu limite máximo, assim, se eu não tiver nada para balizar sobre até onde eu posso ir, até onde vai o meu direito, o que me é permitido, o que me é lícito, botar a mão na consciência, né, e imaginar que, poxa, fulano, o direito dele começa bem ali, então o meu não pode se estender para adiante, porque senão eu estaria invadindo o espaço de outra pessoa. Eu acho que sobre direito não tem mais nada, né? É o direito, claro que é limitado, todo direito é limitado, não existe ilimitado, né? E, claro, essa máxima não tem onde fugir dela. Eu só tenho direito até onde eu chego o direito do outro. Ali é uma fronteira, eu não posso ultrapassar aquela fronteira. A partir da hora que eu ultrapasso aquela fronteira, eu vou invadir o espaço do outro, eu vou comprometer o direito do outro. Então, nós temos que respeitar as fronteiras que existem do nosso direito para com o nosso próximo. Gente, e os privilégios? Eles são justos segundo a lei natural? A gente está sempre respondendo essas questões antecipadamente, né, André? Então, de acordo com a doutrina espírita, os privilégios não são justos, segundo a lei natural ou divina. A lei natural, ou lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade humana, e ela prega a igualdade e a justiça para todos.
Vejamos os pontos-chave da visão espírita sobre o tema. A igualdade perante Deus. Para Deus, todos os seres humanos são iguais. Não há distinção de nascimento, posição social ou cor. A lei divina é a mesma para todos. Desigualdade como obra do homem. As desigualdades sociais e os privilégios são obra do homem, não de Deus. Eles são resultado do egoísmo, do orgulho, da ganância e da má utilização do livre-arbítrio. Reencarnação e aprendizado. A reencarnação não é um sistema de punição, mas sim uma oportunidade de aprendizado e evolução para o espírito. As diferentes condições que os espíritos podem experimentar, inclusive a riqueza e a pobreza, são provas escolhidas por eles mesmos, com o objetivo de desenvolver virtudes como a resignação, a caridade e a solidariedade. No entanto, isso não significa a perpetuação das desigualdades ou a opressão, a justiça e a caridade. A verdadeira justiça, segundo o Espiritismo, consiste em respeitar os direitos dos outros, querendo para o próximo o que se quer para si mesmo. A doutrina enfatiza a importância da caridade e da solidariedade, e aqueles em condições mais favoráveis têm o dever moral de auxiliar os que sofrem. Progresso moral e fim das desigualdades. As desigualdades sociais são transitórias e desaparecerão à medida que o egoísmo e o orgulho diminuírem na humanidade. O progresso moral leva ao desenvolvimento do sentimento de justiça, que está gravado no coração de cada um por Deus. Em resumo, a doutrina espírita defende que a lei natural estabelece a igualdade entre todos os filhos de Deus e que os privilégios e as desigualdades sociais são construções humanas que se opõem a essa lei divina, devendo ser combatida pela prática da caridade, da justiça e do amor ao próximo. Quando é importante lembrar, gente, que quando a gente fala sobre a palavra privilégio, eu acho que meio que existem aí duas interpretações, né? Quando a gente fala assim, fulano teve o privilégio de ver tal coisa, por exemplo. Isso é no sentido de teve a honra, né? Teve a satisfação e tal. É como se eu tivesse dando uma conotação de é uma coisa boa que aconteceu, só que isso não resultou em prejuízo para outrem. Mas existe aquela descrição, né, do privilégio como uma vantagem que um indivíduo ou um grupo toma sobre outro. E é sobre esse privilégio que a questão está falando. É bom a gente enfatizar para a gente compreender bem exatamente sobre o que nós estamos falando. Então, quando ele fala assim, o privilégio faz parte da lei divina, ora, se a gente vem falando ao longo desse tempo todo, né, que a gente está buscando a justiça, a igualdade, a palavra privilégio, nesse sentido de ter uma vantagem sobre outras pessoas, não vai se enquadrar nessa descrição de justiça. Então, obviamente, o privilégio, quando coloca alguém ou um grupo à frente de outras pessoas, não vai caracterizar nem um pouco com a lei divina ou natural, né, que é uma lei justa, que preza a justiça acima de qualquer outra coisa. Então, não, ela não vai coadunar, né, com essa justiça divina, porque ela vai impactar diretamente sobre aquilo que a gente vem falando. O privilégio quando, por exemplo, vamos trazer aqui para o material para a gente conseguir raciocinar bem sobre isso. Quando eu estou falando de um exemplo material, é assim, eu pego uma pessoa e dou a ela, por exemplo, mesmo que ela não mereça um cargo dentro da empresa, só porque eu gosto, porque é minha amiga,
porque nós temos um grau de amizade, mas ela não tem merecimento nenhum, não tem conhecimento técnico, nada, mas eu vou lá e coloco ela no local de privilégio, que vai trazer benesses das quais ela ainda não era merecedora, se eu comparar ela com outros trabalhadores que estavam mais preparados para aquele cargo. Então, seria justo, né, eu dar esse privilégio para alguém que não é merecedor de tal coisa? Não. Então, obviamente, aí já descarta, né, completamente essa relação entre privilégio e essa justiça divina que a gente vem falando. Verdade, esse privilégio que está se falando, né, que a doutrina nos traz, esse privilégio de você, digamos, fazer um atalho, né? Fazer um atalho para adquirir alguma coisa. Você não tem a competência, não tem o preparo adequado, mas faz um atalho através de uma amizade, através de qualquer coisa. Então, esse privilégio não é justo. Você, a pessoa que talvez estivesse na linha de sucessão, na linha de carreira, ele fica para trás porque você teve o privilégio de conhecer, de ter um lobby, de ter alguma coisa. Então, isso realmente não é justo. Aparentemente, para algumas pessoas parece ser justo. Faz isso, vai conseguir. Conseguir, sim, aparentemente é justo para o ser humano, mas para a lei divina não é justo. Porque a lei divina é para o quê? Você ter capacidade de adquirir aquela situação com seus méritos, tá? Com o seu desenvolvimento, com a sua capacidade intelectual, moral, seja lá qual for. Isso aí sim, aí é você. Mas se você adquire através de fazer um atalho, de buscar, aí realmente não é justo perante a lei de Deus, perante a lei natural. E aí, gente, a justiça está na natureza ou é resultante das ideias adquiridas? Na doutrina espírita, o sentimento da justiça está primordialmente na natureza do ser, ou seja, é inato. Não é algo que o homem adquire apenas por meio de ideias ou ensinamentos externos. Pontos importantes a considerar. Sentimento inato. De acordo com o Livro dos Espíritos, a justiça é um sentimento tão intrínseco à natureza humana que nos revoltamos com a simples ideia de uma injustiça. Deus o colocou no coração do homem. Desenvolvimento moral. Embora o sentimento de justiça seja inato, o progresso moral o desenvolve e o refina. Com a evolução espiritual, o entendimento e a prática da justiça se tornam mais amplos e profundos. É por isso que, muitas vezes, pessoas simples e sem muita instrução formal podem ter noções de justiça mais exatas do que indivíduos com grande saber. A influência das paixões. A doutrina espírita explica que, embora a justiça seja uma lei natural, os homens a entendem de modos diferentes, porque as paixões e o egoísmo se misturam a esse sentimento, alterando e fazendo com que vejam as coisas por um prisma falso. Justiça humana versus lei natural. A justiça definida pelos homens, leis humanas, pode variar de acordo com os costumes e o progresso das luzes. E nem sempre está em perfeita consonância com a lei natural. A verdadeira justiça, segundo a doutrina espírita, consiste no respeito aos direitos de cada um, tendo como base a lei divina ou lei natural, que é perfeita e imutável, lei de causa e efeito. A justiça divina está intrinsecamente ligada à lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Cada ação, boa ou má, gera consequências que o indivíduo experimentará, seja nesta ou em futuras existências, garantindo o reajuste e o aprendizado necessários para a evolução. A justiça é um princípio divino implantado na consciência humana,
uma parte da lei de Deus. As ideias adquiridas e o progresso moral permitem que esse sentimento se expanda e se purifique, mas sua essência é intrínseca ao ser. Bom, como a gente vem falando sobre lei natural e falando sobre que essa é uma lei justa, né? E aí ela pergunta, então a justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Bom, se a justiça faz parte da lei natural, obviamente ela está na natureza, está na nossa natureza, né? É alguma coisa que a gente não existe sem ela. No fundo, a gente carrega esse bom senso aqui, mas nem sempre praticamos, né? Porque aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que eu sei, o que eu sinto, mas não necessariamente pratico. Por quê? Porque a minha inferioridade moral ainda me permite que exercer o meu livre-arbítrio cumprindo aquilo que não é natural. Faz parte, né? Mas à medida que evoluirmos, a gente consegue tomar decisões mais apropriadas, né? E a gente fala isso, uma coisa que eu sempre gosto na doutrina espírita, gente, é que é fácil compreender quando a gente faz o comparativo com a nossa existência material. Quanto mais jovens, imaturos, inexperientes, as decisões tendem a ser mais comprometidas, né? Mais fora do bom senso, da justiça e tudo mais. À medida que eu amadureço, que eu vivo experiências, que eu compreendo, né, o universo e as coisas ao meu redor, eu tendo a ter um comportamento mais justo, mais elaborado, mais coeso. Então, o crescimento, né, na vida material, assim como o nosso crescimento moral, vai fazer com que a gente comece a exercer melhor aquilo que está dentro de nós, que é intrínseco, mas que não necessariamente é utilizado. Como já foi falado, né? A lei da natureza está em nós, né? A lei de Deus está na nossa consciência. Só que ela ainda está em estado, digamos, adormecida. E gradativamente ela vai sendo desenvolvida de acordo com o nosso despertar, de acordo com o nosso desenvolvimento também intelectual, compreendendo melhor a vida, compreendendo melhor as situações em que vivemos, ela vai se desenvolvendo. Nós precisamos, sim, cultivar essa lei, trazê-la à tona, trazê-la para que a gente pratique. Mas a lei está em nós, está na natureza, então não tem como se adquirir. É claro que a gente adquirir no sentido de desenvolver, fazer com que a gente compreenda melhor essa lei. Tá? Essa é a situação da lei, mas a lei realmente da natureza está em nós, está na natureza. E aí, para encerrarmos, podemos dizer que ao estudar a justiça e os direitos, através da lei natural, a gente consegue avaliar a maturidade espiritual da humanidade? Eu vou começar respondendo Sim, na com frente do certeza. Raimundo. Eu ia dizer que eu vou começar respondendo na frente de Raimundo, porque, gente, é triste chegar a essa conclusão. Porque se o nível que nós estamos, que as pessoas com que a gente convive, vai falar sobre nessa maturidade espiritual que a gente está, eu gostaria de dizer que eu ainda estou na primeira infância, tá? Antes que Raimundo diga qualquer coisa, eu já quero dizer que eu estou bem decepcionada comigo. Fala, Raimundo. Mas, assim, a gente vai dizer que sim, né? Que sim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Então, na doutrina espírita, pode-se afirmar que o estudo da justiça e dos direitos sob a ótica da lei natural ou lei divina oferece um caminho para avaliar a maturidade espiritual da humanidade. A lei natural, segundo o Espiritismo, é a lei de Deus, gravada na consciência de cada ser humano. Ela rege todas as coisas e aponta para o bem, para a evolução e para a harmonia universal. Compreender e aplicar essa lei em nossas vidas individuais e coletivas é um indicativo do nosso progresso espiritual. Como a lei natural se relaciona com a maturidade espiritual, gente?
entendimento da justiça divina. A lei natural nos revela que a justiça divina não é punitiva no sentido humano, mas sim reparadora e educativa. Através dela, entendemos que cada ação gera uma reação e que somos responsáveis por nossas escolhas. A compreensão dessa dinâmica leva a uma busca por ações mais justas e equânimes. Reconhecimento dos direitos e deveres. Ao internalizar a lei natural, a humanidade passa a reconhecer não apenas seus direitos, mas também seus deveres para com o próximo e para com o planeta. A maturidade espiritual se manifesta na capacidade de equilibrar esses dois aspectos, promovendo a solidariedade e o respeito mútuo. Superação do egoísmo e do orgulho. A lei natural, em sua essência, prega o amor ao próximo como a si mesmo. À medida que a humanidade amadurece espiritualmente, ela gradualmente supera o egoísmo, o orgulho e os interesses meramente materiais, buscando a construção de uma sociedade mais fraterna e justa, a evolução das leis humanas. As leis criadas pelos homens, idealmente, deveriam se inspirar na lei natural. Quanto mais as leis humanas se aproximam dos princípios divinos de justiça e caridade, maior o grau de maturidade espiritual de uma sociedade. Isso implica em leis que promovam a igualdade, a liberdade com responsabilidade e a dignidade de todos os seres. A aplicação da consciência moral. O estudo e a evidência da lei natural expandem a consciência moral dos indivíduos. Eles passam a discernir com mais clareza o que é certo e errado, não por meio de punições, mas por um entendimento intrínseco do que contribui para o bem-estar coletivo e para a própria evolução. Em suma, a forma como a humanidade concebe e aplica a justiça e os direitos, alinhando-os ou não aos princípios da lei natural, é um espelho de sua jornada evolutiva. Quanto mais nos aproximamos dos preceitos divinos, mais evidente se torna a nossa maturidade espiritual, caminhando em direção a um mundo de paz. É o que queremos, né? É o que almejamos. Realmente, quando a gente estuda, né, essas leis, justiças, né, naturais, a gente percebe realmente como é que está o nosso estado espiritual da humanidade. Mas, às vezes, não precisa estudar muito, não, né? É só pensar e sentir o mundo que nós estamos vivendo, que a gente vê que ainda essa lei não é cumprida e que a gente a humanidade ainda está marcando passo na evolução, né? Na evolução do ser. Porque nós vivemos ainda no mundo de provas e expiação, onde ainda existem muitos equívocos, muitos erros, o mal ainda impera no meio de nós. Então, o respeito ao próximo, a respeitar o próximo, ao espaço do outro a gente ainda não consegue, né? Que nós estamos aí matando, roubando, fazendo, acontecendo. Então, a gente percebe que o estado da humanidade ainda está em um estado, digamos, de lamúria, né? Vamos dizer assim. Mas a gente está caminhando, passo a passo, devagar, a gente está caminhando, e a gente vai chegar lá, porque gradativamente nós estamos compreendendo esse mal, essas coisas que ainda acontecem, vai nos tocando, vai fazendo com que a gente repense, reflita e mude um pouco o nosso comportamento, para que a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente realmente, o nosso estado evolutivo, o estado da nossa humanidade, seja um estado mais satisfatório, mais salutar para todos nós.
Tem uma frase no Evangelho que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, inevitavelmente, quando a gente estuda, a gente sempre aprende algo. E a gente aprende e vai mudando, né? É uma forma. Eu diria que pode não ser a mais eficaz, porque eu acho que a prática, né, a vivência, a porrada que a gente toma da vida e tal, são lições tão marcantes que ficam, né, mais fortes, mais impregnadas. Mas o estudo também é uma forma de transformação. Então, sim, ele ajuda a gente nesse processo evolutivo, e quanto mais a gente estuda também, mais a gente entende quão distante estamos de aonde deveríamos estar ou aonde chegaremos, né? Mas que isso não seja, que esse entendimento e essa clareza, que ela não seja um mecanismo de, ainda estou longe, mas de pensar, de longe eu já vi, sabe? É sempre pensar sobre a perspectiva do melhor ângulo. Hoje, uma paciente me ligava e falava sobre uma gestação que está complicada, que está difícil, né? E ela já está com 30 semanas. E aí, quando ela veio fazer algumas queixas e tal, eu virei para ela e falei assim: mas faltam mais semanas ou menos semanas? Aí ela parou, refletiu e falou: agora só faltam, sabe, tipo, 8, 9 semanas. Eu disse: pois é, mas de onde você já veio? Você lembra a primeira vez que você veio fazer uma consulta e você estava na primeira semana descobrindo que estava grávida? Então, assim, por tudo que você já passou ao longo desses 30 meses, 9 semanas não é nada, vai passar voando. E ela falou: poxa, como essa mudança, assim, ela falou, eu fiquei refletindo sobre o que você disse hoje e tal, e faz total sentido. Então, que a gente pegue essa para a gente também, no sentido de que estou aprendendo, estou estudando, dá aquele desânimo, porque eu vejo que eu ainda preciso melhorar muito, que as pessoas que estão ao meu redor mostram o nível evolutivo do mundo em que eu estou, e isso às vezes parece desanimador, mas veja o copo sempre mais, né, mais cheio, digamos assim, do que vazio. Eu acho que esse é um caminho. Ou seja, a oportunidade dessas da gente refletir são essenciais para justamente a gente, se for o caso, corrigir a caminhada, ou então, principalmente, reconhecer o quanto a gente já caminhou, e não ser motivo de esmorecimento, mas sim de impulsionar, de a gente buscar o melhor de nós mesmos para justamente ajudar a nossa evolução quanto indivíduo, como também na coletividade, não é mesmo? Bem, gente, com isso a gente consegue encerrar. Então, eu só sou gratidão, meu querido Antônio Reinaldo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, com esses amigos queridos, e espero mais uma vez a gente ter conseguido levar algumas reflexões aos nossos internautas, e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Isabela Martins. Bom, gente, encerramos hoje, né, mais uma conversa, mais um diálogo, trazendo essa temática da justiça, e que nós possamos introjetar na nossa vida não só o aprendizado, mas a prática do que foi falado hoje, e que a gente sempre possa entender que, apesar das leis divinas serem soberanamente boas e justas para todos nós de forma igual, que nós possamos buscar praticá-la, né, apesar da nossa involução ainda, do nosso processo de aprendizado, mas que a gente possa colocar em prática sempre, todos os dias. Raimundo Souza. Hoje nós falamos de um assunto que mexe muito, né? Porque mexe com a nossa evolução moral, né? Onde a gente descobre que a gente ainda está um pouco aquém, muito aquém dos preceitos, daquilo que Jesus nos trouxe, dos ensinamentos que ele trouxe para todos nós, que já fazem mais de 2000 anos, e a gente ainda continua aqui tentando compreender o que foi dito naquela época, com um pouco mais, uns com um pouco mais de dificuldades, outros com menos dificuldades, mas na certeza de que todos nós chegaremos ao, ao ponto mais alto, mais evoluído, porque Deus é justo e Deus é amoroso e nos acolhe sempre. Mas a gente precisa dar uma aceleradinha, né, nos nossos entendimentos do que realmente é a vida, e principalmente nessa relação
que nós temos com os outros, com os nossos irmãos, né? Porque todos nós aqui nesse orbe somos irmãos, viemos de um só Criador. E assim a gente sempre busca evoluir juntos, buscando, nos apoiando nos ensinamentos do Cristo, mas precisamos pensar bastante, e a doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos. Só tenho a agradecer a todos por mais essa participação. Pois é, nós do Grupo Divulgar, a sua gratidão, a sua companhia, a sua audiência. Não esqueça de dar aquele gostinho para o YouTube perceber a relevância do nosso conteúdo e compartilhe. Participe, mande a sua mensagem. E aquele que ainda não nos segue, marque o sininho e se inscreva no canal. Agradecemos os mais de 9.000 inscritos e que possamos juntos buscar o conhecimento, a verdade que o Cristo nos deixou, para a gente poder caminhar e buscar, de fato, ter essa lei de justiça, amor e caridade aplicada no nosso dia a dia. Paz e alegria a todos, até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?